coração da Serra do Mar, no litoral paulista, repousa um dos maiores tesouros naturais da Mata Atlântica, o Parque Caminhos do Mar. Abriga uma biodiversidade onde a natureza mostra sua força mesmo diante dos desafios. Aqui, a diversidade da flora se manifesta em jequitibás e sumaúmas centenárias, orquídeas e bromélias que dão a cor e a vida à floresta. A fauna é igualmente rica. O mico-leão dourado, símbolo da conservação, habita essas matas assim como onças pardas, tamanduás, antas, veados e inúmeras espécies de anfíbios endêmicos, que só existem nesse ambiente único. Apesar de sua beleza e importância, o Parque Caminhos do Mar enfrenta ameaças biológicas que desafiam seu equilíbrio. Espécies invasoras como o pinus e o capim-gordura avançam sobre as plantas nativas, competindo por espaço, luz e nutrientes, e comprometendo a regeneração natural da floresta. Para garantir o futuro do Parque da Mata Atlântica, as ações de reflorestamento são fundamentais. O plantio direto de mudas nativas, o enriquecimento das áreas que já começam a se regenerar, o controle manual de plantas invasoras e a restauração das nascentes são parte do compromisso dos guardiões dessa floresta. O Parque Caminhos do Mar não guarda apenas a vida selvagem, mas também memórias da história do Brasil. Construído no século XVIII, o Caminho do Mar foi a rota que ligou o Porto de Santos ao interior paulista, um caminho marcado por esforço humano e superação, que hoje se entrelaça com a natureza preservada. A cada passo por essas trilhas, sentimos a importância de conservar esse patrimônio. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados do planeta, e o Parque Caminhos do Mar é um dos poucos lugares onde ela floresce com força e esperança. Preservar esse espaço é preservar a vida, a história e o nosso futuro. Venha conhecer, sentir e proteger o Parque Caminhos do Mar, onde a natureza, a história e o compromisso caminham juntos, para as gerações que virão. O Parque Caminhos do Mar, localizado no município de Santos, em São Paulo, é um importante patrimônio natural e histórico da região. Sua história é um reflexo de como a natureza, a cultura e o desenvolvimento humano se entrelaçam, sendo um ponto de grande relevância tanto para a história do Brasil quanto para a preservação da Mata Atlântica. O Parque Caminhos do Mar está localizado na Serra do Mar, um local montanhoso que faz parte do sistema da Serra do Mar no litoral paulista. A região é uma das áreas de maior biodiversidade do Brasil e abriga um dos maiores parques naturais restantes da Mata Atlântica, e é um dos biomas mais ricos e ameaçados do mundo. A serra é formada por processos geológicos que ocorrem há milhões de anos, e suas florestas tropicais desempenham um papel crucial na regulação climática da região e na preservação de espécies endêmicas, ou seja, que só existem nesse local. A vegetação densa da região, a grande quantidade de rios e a topografia acidentada tornam o local um verdadeiro paraíso geológico. O nome do parque vem da histórica Estrada do Caminho do Mar, uma via que foi construída no final do século XVII e início do século XVIII durante o período colonial. O Caminho do Mar foi a principal rota de ligação entre a cidade de São Paulo e o Porto de Santos, um dos mais importantes do Brasil colonial. Essa estrada foi fundamental para o transporte de alguns produtos como açúcar, café, ouro e outros recursos do interior do Brasil para o comércio internacional. Essa estrada foi construída pelo governador de São Paulo, Martim Afonso de Souza. Inicialmente era uma trilha de difícil acesso. Ela foi feita para conectar a cidade de São Paulo ao interior. O caminho foi utilizado tanto por pessoas quanto por comerciadores, sendo um ponto crucial para o transporte entre o interior e o Porto de Santos. Durante 150 anos, a estrada foi uma das principais rotas de escoamento de riquezas do Brasil, tendo uma enorme importância histórica no contexto do ciclo do ouro e da expansão do Império Português. No século XIX, com o começo das ferrovias e o desenvolvimento das cidades, a rota Caminhos do Mar, que era utilizada para o transporte de mercadorias com o tempo foi abandonada, sendo substituída por novas rotas mais rápidas e menos perigosas. Porém, a importância histórica e a beleza da região não foram esquecidas. Durante o século XX, a área passou a ser valorizada por ambientalistas e historiadores, e a necessidade da preservação de suas belezas naturais e sua relevância histórica começou a ser reconhecida. Em 1996, o local foi oficialmente declarado Unidade de Conservação, sob a gestão do Estado de São Paulo. Em 2001, a área foi transformada em Parque Estadual com o objetivo de preservar a biodiversidade e o patrimônio histórico da região. Durante décadas, Cubatão foi conhecida mundialmente como Vale da Morte, um símbolo de devastação ambiental.
O despejo de metais pesados, solventes e derivados de petróleo comprometeu a qualidade da água e destruiu ecossistemas inteiros. E no solo, a contaminação se aprofundava. Substâncias químicas descartadas de forma inadequada atingiram aquíferos subterrâneos e tornaram terras agrícolas improdutivas. Para o outro lado do desenvolvimento, invisíveis para muito, mas devastadores para o meio ambiente. Em meio ao avanço industrial e aos impactos ambientais cada vez mais evidentes, a década marcou um ponto de virada. Naquela época, as regulamentações ambientais ainda eram frágeis ou inexistentes, e o descarte de resíduos acontecia de forma descontrolada, um descaso que deixava marcas visíveis na fauna, na flora e nos recursos naturais da região. No entanto, os primeiros sinais de mudança começaram a surgir. A indústria química começou a investir em novas tecnologias, como o processo de refino mais limpo e o uso de catalisadores para reduzir a emissão de poluentes. À medida que o impacto ambiental da industrialização se tornava impossível de ignorar, surgiram os primeiros passos rumo ao controle da poluição. A qualidade do ar ainda era seriamente comprometida pela emissão de gases industriais, mas iniciativas isoladas começaram a surgir. No combate à poluição hídrica, algumas indústrias deram início à implantação de sistemas de tratamento de efluentes, um avanço modesto, porém simbólico, diante das décadas de despejo químico inter- interrupto nos rios da região. O destaque de resíduos também começava a entrar em pauta global. No Brasil, embora as soluções ainda fossem incipientes, as discussões internacionais influenciaram práticas locais. Indústrias e fertilizantes e produtores químicos passaram a investir em estações de tratamento de resíduos sólidos. Foi no início dos anos 1990 que um novo capítulo começou a se desenhar. Com políticas públicas ambientais mais rigorosas e crescente pressão da sociedade, a indústria química e petroquímica de Santos passou a investir em tecnologias limpas. A sustentabilidade, antes vista como um obstáculo ao progresso, começava a ser encarada como um caminho necessário para o futuro. Nas últimas décadas, a indústria química e petroquímica da região de Santos passou por uma transformação silenciosa, mas profunda. Tecnologias de processo mais limpas foram introduzidas, como catalisadores mais eficientes e o reaproveitamento de resíduos industriais, com a reciclagem de solventes e a recuperação de materiais valiosos antes simplesmente descartados. A busca por alternativas menos agressivas levou a substâncias perigosas por compostos mais seguros, marcando um avanço significativo na segurança ambiental e ocupacional. O controle de poluentes ganhou força. Estações de tratamento de efluentes começou a operar com mais eficácia, e filtros industriais passaram a reter gases tóxicos que antes eram lançados diretamente na atmosfera. O destaque de resíduos também ganhou novas diretrizes. Lixeiras industriais especializadas e áreas exclusivas para substâncias perigosas passaram a integrar o cotidiano das plantas industriais. Mais que isso, iniciativas de recuperação de áreas contaminadas começaram a reparar os danos ambientais do passado, um reconhecimento das figuras abertas pela industrialização descontrolada. Nos últimos 20 anos, o Brasil avançou. Políticas públicas mais rígidas e uma nova consciência ambiental levada à industrialização de Santos se revidando. Políticas públicas mais rígidas e uma nova consciência ambiental levaram a indústria de Santos a se reinventar, buscando não apenas crescer, mas crescer de forma responsável, alinhada aos desafios ambientais do presente e do futuro. A indústria passou a adotar práticas de economia circular, como a reciclagem de plásticos e o uso de biomateriais. Novos sistemas de tratamento de água residuais estão sendo utilizados para reduzir a carga de poluentes nos corpos d'água. Atualmente, o Parque Caminhos do Mar é um ótimo destino para o ecoturismo e uma importante área de preservação da Mata Atlântica. Com suas trilhas e mirantes, o parque oferece aos visitantes uma oportunidade única de viver o contato direto com a natureza e, ao mesmo tempo, conhecer as ruínas e vestígios de um dos mais importantes caminhos coloniais do Brasil. Toda cidade tem uma rocha, tudo isso, certo? Todo mundo vê no mapa aqui? Tá. Ele era um presidente que a gente chamava de estradista, porque o presidente estradista ele gostava de estrada. Não, exatamente. Ele gostava de completar a estrada, abrir estradas. Né? Todo esse projeto aqui, principalmente todas as linhas azuis, tem seus rios,
né? Tudo ponto interligado, aqui, é tudo estrada que a gente analisava concretar no Brasil. Todas foram feitas por política. Então, assim, ele tinha que mostrar serviço para o povo. Ele, nessa época, ele era governador do estado de São Paulo, viria a ser presidente. Lembra do golpe do Getúlio Vargas? Vocês aprenderam isso nas aulas? O presidente que aconteceu, que estava no poder depois da acontecer esse golpe, foi o Otto Luiz. Então, ele iria ser presidente. Aqui, a gente consegue ver, lembra que eu falei de Platão? Não tinha sido emancipada de Santos? Aqui está escrito Santos. E São Bernardo já existia, mas não tinha Platão. Então, se você acha que tem uma cidade que é... Fica apertando aqui, ó. Não é água de Lindóia, é termas. O pessoal lá, local, fala termas de vez em quando aí. E a gente que raiva termas. Era o nome da cidade. Então, tem um H mais assim, tem aí, mas era os nomes da cidade, tá? Então, o Washington Luiz, ele planejava concretar isso tudo, concretou essa, que a gente estava andando agora, né? A primeira da América Latina, tá? E ele, mas aí, por que ele fez isso? Não. Qual era o método principal de locomoção antes das estradas dos carros? Era os trens, ferrovia. Né? Então, para o carro funcionar bem, tinha que completar todas as estradas. Imagina o carro na estrada de desastre ia ser, certo? Então, o planejamento dele era para futuramente todos os carros andar. Então, ele é um pioneiro, querendo ou não, na escola automotiva. Tá legal? Aqui do lado tem um coelhinho, tá? Que falava que a estrada de rodagem é ouro, né? Naquela época ainda falava é ouro, religioso. Toda a parte do mundo civilizado, tanto ou mais importante que havia perna. Então ele já tinha essa ideia que o carro ia ser como Americana não existia nessa época. Não, era a Vila Americana. O pessoal dava de cavalo, né? Era a Vila de Campinas. Temos que sair sem falar sobre uma Lembra que eu falei que tinha uma toqueira? Não. Ela vem da terra, ela vem da terra, ela é tratada em filtro, mas ela não é tratada por sabés, por qualquer outro óleo. Mas não recomenda tomar. Tá legal? Mas pra gente esse principal. Sabe pra quê? O parque também se tornou um centro de educação ambiental, onde atividades de sensibilização e preservação são realizadas para a conscientização da poluição sobre a importância da Mata Atlântica e das práticas de conservação. Além de preservar a flora e a fauna da região, o Parque Caminhos do Mar promove o turismo sustentável com diversas opções de trilha, atividade de observação de aves e experiências imersivas da história do Brasil colonial. A preservação das trilhas do Parque Caminhos do Mar também garante a manutenção de um legado histórico, permitindo que os visitantes conheçam o mesmo trajeto que foi percorrido por visitantes e mercadores do Brasil imperial. Apesar dos esforços de preservação, a região enfrenta desafios como o avanço de áreas urbanizadas e a pressão sobre a diversidade do local. No entanto, o parque tem se consolidado como exemplo de como é possível conciliar desenvolvimento com preservação ambiental, mostrando que é possível proteger o patrimônio natural e histórico ao mesmo tempo que se estimula o turismo sustentável. O Parque Caminhos do Mar é um paraíso para os ciclistas, oferecendo rotas desafiadoras para todos os níveis. Além disso, se tornou um importante ponto de encontro para o cicloturismo, combinando esporte e turismo cultural. Com vistas deslumbrantes e uma geografia única, o parque oferece uma maneira inesquecível de explorar a natureza histórica da região. No Parque Caminhos do Mar, suas trilhas bem estruturadas convidam os aventureiros a se perderem na natureza e beleza da Mata Atlântica, com percursos para todos os níveis de habilidade. A famosa Trilha do Mar oferece uma jornada de 7 quilômetros, repleto de vistas panorâmicas e uma imensa única na flora e na fauna locais, proporcionando uma conexão genuína com a natureza, longe do caos urbano. Para os aventureiros em busca de uma conexão mais profunda com a natureza, o Parque Caminhos do Mar oferece trilhas desafiadoras que cruzam terrenos irregulares e mata fechada, proporcionando uma dimensão autêntica da biodiversidade local, sempre com apoio de guias especializados para garantir segurança e conhecimento durante a jornada. Bom dia, eu sou o Cauã. Hoje eu vou fazer entrevista com o Diário aqui sobre o nosso documentário. Então, Diário, eu ia fazer duas perguntas. A primeira é: qual é a importância histórica do Parque Caminhos do Mar e de que forma
ele se relaciona com o processo de ligação entre o litoral e o Planalto Paulista? Bom, a criação do parque, ela veio gerar o desenvolvimento econômico, porque não havia estradas como a gente tem hoje, né? Hoje nós temos aí as grandes rodovias, que ligam o estado de São Paulo a outros estados. A estrada que fazia antes, você tinha que subir pelo litoral, que escoava os alimentos, os produtos do litoral para o estado de São Paulo e do interior para Santos. Então isso fazia ali o famoso caminho do ouro, né? As rotas comerciais todas eram feitas por esse caminho. Então tudo que circulava no Brasil descia por esse caminho, o que facilitava o trajeto entre o litoral, os produtos do interior levados para o litoral e também para a exportação. Então esse caminho vai gerar esse desenvolvimento do período aí do Brasil colônia e Brasil Império. Bom, Diego, a segunda pergunta é: qual foi o papel do rancho da maioridade e do café em 1922 na história da cultura paulista? E como eles se conectam ao contexto social e da política da época? Bom, o Rancho da Variedade, todo o parque ele é temático em relações ao processo do Brasil. Ele começa lá, no Brasil Colônia, ele vai passar o Brasil Monarca, né? Por isso o Rancho da Variedade, e o Brasil Republicano, ele tem lá em cima o café, né? Que é a partir já do desenvolvimento a partir da década de 20. Então o Rancho da Variedade, o que vai acontecer? Ele está ligado ao longo da variedade com Dom Pedro II. Então, como Dom Pedro I, ele abdicou o trono em 1831 para o seu filho Pedro de Alcântara, ele teria que, a partir dos 18 anos, comandar o Brasil. Nesse processo de até ele completar a maioridade, nós vamos ter o período regencial. Antecipar a idade de Dom Pedro, né, a partir dos 16 anos de idade, ele se torna imperador do Brasil e nós vamos ter, ele chamamos o início do segundo reinado. O segundo reinado ele vai até 1889, quando nós temos aí a proclamação da República com o golpe dos Estados Militares, acaba a monarquia no Brasil, né? Dom Pedro vai se exilar na França, Dom Pedro II, e surge um novo grupo político no Brasil, que vai ser a famosa política das oligarquias. Então, os grandes produtores de café no Brasil começam, junto com o Partido Republicano, a tomar conta do poder, logo após a saída dos militares da Primeira República. E o que ocorre? Os grupos dessas oligarquias começam a assumir o poder e os estados vão se intercalar, principalmente os estados mais produtivos, que seria Rio e São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Minas Gerais, grande produtor de leite, São Paulo, grande produtor de café. E isso aí vai gerar a famosa política café com leite. E essa política café com leite, ela vai vigorar até 1930, quando nós temos aí o fim dessa política das oligarquias, com a queda de Washington Luiz e a entrada de Vargas no poder, criando aí o fim das oligarquias cafeeiras e o início da Era Vargas, que vai de 1930 até 1954, que a gente tem uma nova fase do governo brasileiro. Por que tem esse nome? Quem é Lorena? Não é uma mulher, tá? Por conta de Bernardo José Maria de Lorena, né? Então, eles, nessa época, tudo que era construção, eles colocavam os nomes. Aí o Bernardo era como se fosse o chefe da capitania na época, né, equivalente a nível de poder, como se fosse o Tarcísio, o nosso governador. Tá? Então, colocou o nome dele. Tá? Então, desciam e subiam com boios de mula, uma grande quantidade, a gente está falando tudo que vinha, né, de fora para subir. Então, mulheres eram carregadas em leiteiras também, então a gente vai ver a fotinha, isso acontecendo lá embaixo, né, e as mulas fazendo esse transporte. Tabaco, o anil, o açúcar, o algodão, café. Aí no café já teve essa transição, né? Porque aí São Jundiaí, uma trilha também depois que vira ferrovia, né? Então hoje a gente sofre muito em relação a... Porque a gente não tem ferrovia, né? Aí a gente não fala nem só no nosso estado, no nosso país mesmo. Por quê? Eles começaram, até como o próprio lema do Washington Luiz, governar era abrir estrada. Focou muito na estrada e aí deixa de lado a ferrovia. Era para focar na estrada? Era, mas era também para continuar tendo esse foco aí, né? Esse meio a meio, a gente não iria sofrer tanto, né? Então, tudo que é mercadoria... Avançamos pela Serra do Mar e a verticalidade se releva. Escarpas que ligam o litoral ao Planalto Paulista, com desníveis que podem chegar a cerca de 700 metros. A paisagem é esculpida por rochas e chuva. Solos residuais derivados do embasamento e grande declividade aceleram a erosão, desenhando vales profundos e cristas afiadas. Foi por essa escarpa que se abriu Passagem Humana, a calçada do Lorena,
um pavimento de pedras pensado para vencer a inclinação e drenar águas pluviais. O clima que domina aqui é subtropical úmido, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, uma condição que alimenta a umidade constante da serra. Essa umidade, somada à altitude e à declividade, cria microclimas que sustentam a floresta umbrófila densa, a Mata Atlântica costeira, variando da terra baixa até formações montanas em altitude. No parque são comuns embaúba, manacá da serra, bromélias, orquídeas, jussara, ipês e araçás. A fauna acompanha esse mosaico. Tucanos, macaco-prego, tamanduás, antas e veados mateiros aparecem nos diferentes microhabitats. Este trecho integra uma reserva da biosfera da Mata Atlântica, inserida no Parque Estadual Serra do Mar, parte do maior corredor biológico contínuo do bioma, reconhecido pela Unesco. A altitude e a inclinação intensificam a umidade e moldam microclimas. As chuvas constantes e o escoamento pluvial modelam vales encaixados e ajudam a conservar remanescentes florestais preservados. Solos profundos e úmidos favorecem árvores de grande porte, enquanto áreas de encostas abrigam biodiversidade adaptada à sombra e à umidade permanentes. As trilhas que hoje percorremos nascem de rotas ancestrais, caminhos escalonados usados por povos indígenas para ligar o litoral ao Planalto, rotas que se transformaram no Caminho do Mar. A Calçada do Lorena, construída entre 1790 e 1792, formalizou essa passagem para o transporte de produtos rumo ao Porto de Santos, e em 1822 essa rota foi usada na subida que marcou momentos da nossa história. A Estrada Velha de Santos foi pavimentada em concreto em 1926, um marco técnico na região, mas acabou perdendo função com a construção da Via Anchieta em 1947. Nas décadas de 1980 a 2000, a estrada chegou a ser fechada para tráfego. Em 2002, foi reaberta com foco no ecoturismo, acompanhada por restauração patrimonial e trilhas monitoradas. Desde 2021, a gestão está a cargo da Parquetour, com concessão do governo paulista, que investe em ecoturismo, restauração de monumentos e programa de educação ambiental. O roteiro do parque é organizado em 3 possibilidades de visita: o percurso histórico, cerca de 8 km pela Estrada Velha, com 8 monumentos tombados pelo Coder Faat; o trecho de ecoturismo pela Calçada do Lorena, aproximadamente 3,5 km, e a trilha de aventura até a Cachoeira da Torre, com acesso monitorado mediante reserva. A Serra do Mar se mostra aqui como elemento estruturante. Relevo, clima e vegetação explicam por que esse trecho funciona como refúgio climático e como corredor de biodiversidade. O uso turístico é um gesto político, mediado por decisões públicas e privadas. Busca equilibrar promoção econômica, educação e conservação do patrimônio histórico-cultural. O Caminho do Mar encadeia processos históricos, das rotas indígenas às vias coloniais e imperiais, até o ecoturismo contemporâneo, espalhando transformações políticas, econômicas e ambientais ao longo dos séculos. O Parque Caminhos do Mar é a prova viva de que a natureza e cultura se entrelaçam. Sua geomorfologia íngreme e o clima úmido sustentam uma mata atlântica rica. Suas trilhas históricas mostram a presença humana ao longo do tempo, hoje reinterpretada em ações de preservação e educação. A região, porém, guarda histórias complexas além de sua beleza natural. Cidades próximas, como Cubatão, por muitos anos foram palco de um desenvolvimento industrial acelerado, que trouxe sérios impactos ambientais e à saúde da população. Cubatão chegou a ser conhecida como Vale da Morte, devido à intensa poluição provocada pela indústria química e petroquímica na região. E hoje a gente vai fazer uma entrevista com a professora Edilane de Geografia para o nosso documentário. Então, professor, como que o domínio de mares e morros do Parque Caminhos do Mar influencia no clima da vegetação local? Então, gente, a questão não é o domínio que influencia, o clima e o relevo é que criam o domínio de mares e morros. Essa relação entre o clima, que é um clima tropical oceânico, um clima úmido, com o relevo de encostas e de morros, é que dá a característica da região que a gente classifica como domínio de mares e morros. E essa classificação de mares e morros é por causa da grande quantidade de morros arredondados sobre o Planalto, e foi uma classificação criada pelo professor Aziz Ansari.
E como o processo histórico interferiu no desenvolvimento econômico na região? Essa região, ela é um emaranhado de histórias, né? E a partir do momento que o Planalto, que é aquela região das serras, ela dificultou a ligação do interior do estado com o litoral, ela também facilitou o desenvolvimento da área, porque a estrada aberta pelos tropeiros, depois a calçada do Lorena, que foram os primeiros meios de ligação, né, do que a gente era chamado de sertão e litoral, sertão seria o interior do estado, foi uma mola propulsora para o desenvolvimento da cafeicultura, que por sua vez foi o estopim para a industrialização do Brasil. Então isso fez com que essa região se desenvolvesse bastante economicamente. Então nós tivemos esse ponto positivo, mas também tivemos impactos bem negativos, como todo o processo de destruição ambiental que vocês pesquisaram e viram. E felizmente as mesmas tecnologias industriais, elas ajudaram na recuperação ambiental. Em encostas que descem ao litoral, cristas e vales encaixados, a paisagem foi esculpida por chuva e tempo, solos rasos, raízes, amostras, sulcos que contam a história de erosão. Em pontos abertos, a Associação Ecológica escreve sua própria cronologia, da pioneira à floresta em maturação. Em áreas menos degradadas, a regeneração é rápida, a memória do solo traz de volta árvores nativas. A Mata Atlântica aqui é estratificada, do emergente ao herbáceo, cada camada abriga um universo. No Alto Jequitibas e Samalmás rompem o teto da floresta, ao solo, musgos e fungos mantêm o ciclo da vida. Um exemplo seria os líquens vermelhos, que podem ser encontrados no parque. São organismos formados pela associação simbiótica entre fungos e algas, ou cianobactérias. A tonalidade pode vir de pigmentos protetores produzidos pelo fungo, como as parietinas, que funcionam como um filtro solar contra a radiação UV. Os líquens vermelhos, assim como os outros, são bioindicadores de qualidade do ar. A presença deles em áreas de mata preservada, como no Caminhos do Mar, mostra o baixo nível de poluição atmosférica. Costumam crescer sobre rochas expostas, troncos de árvores e até no solo, sempre em locais úmidos e bem iluminados. No Brasil, gêneros como esse, como Cladônia, Parmotrena e Pyxinem, podem apresentar colorações avermelhadas. Algumas espécies de Cladônia ou líquen coral são comuns em área de serra. Além de indicarem ar limpo, eles participam da ciclagem de nutrientes, ajudam na formação de solos, quebrando a rocha e oferecem microhabitat para pequenos organismos. A Mata Atlântica. A fauna responde micos, pacas e aves tecem até alimentar, predadores discretos segundo esse equilíbrio. Mas a floresta convive com intrusos. Pinus e gramíneas exóticas competem com as nativas. A restauração é prática e técnica. Plantio direto de nativas, enriquecimento de áreas regeneradas e recuperação de nascentes. O manejo da água é central. Cercas, vegetação ripária e canaletas naturais protegem os cursos da água. A relação humana com o parque é ambivalente. Exploração histórica e agora esforços conscientes de preservação. Educação, turismo sustentável e ciência convergem aqui. A floresta vira sala de aula e laboratório. O Caminhos do Mar é testemunho de desgaste e de renascimento, uma fronteira onde a natureza reclama seu lugar e o humano aprende a ouvir. Tá. Estamos aqui com a professora Paola de Biologia. Paola, fazer umas perguntinhas. Para você, como a Associação Ecológica e Biodiversidade da Mata Atlântica se manifestam no Parque Caminhos do Mar, considerando seus estratos e o equilíbrio entre as espécies endêmicas e invasoras? Bom, primeiro você fazer uma pergunta rápida, né? Então, vamos ver se eu consigo prestar atenção em tudo. Então a gente tem que entender que o motivo principal pelo qual vocês foram lá no Parque Caminhos do Mar é o fato de ser uma área de preservação ambiental de Mata Atlântica, que é um bioma que já foi predominante aí no litoral brasileiro e hoje está muito restrito por causa de desmatamento e outros processos de destruição. Então você vai ter espécies que você só vai encontrar lá, a gente usa o termo espécie endêmica. E essas espécies, o que isso quer dizer? Se o bioma sumir, essas espécies somem junto. Eu não vou encontrar em outro ecossistema. Porque a gente fala, não, é só encontrar macaco em outro lugar. Não, vou encontrar apenas naquele tipo de bioma. E essas espécies, elas mantêm a própria floresta funcionando. E essa floresta ela tem vários estratos, por quê? Dependendo da altura, eu vou ter um tipo de adaptação dessa cobertura vegetal.
vegetal. Então quem fica lá em cima geralmente tem muita folha pequena, porque eu tenho, né, um acesso ali a uma intensidade luminosa o ano todo, isso é uma característica da nossa região. Enquanto as vegetações que ficam embaixo, você vai encontrar bastante o que chama de vegetação latifoliada, que são aquelas folhas bem largas, para pegar qualquer restinho, qualquer vestígio de sol que entre pela vegetação superior. Então, se eu tenho vários estratos, eu vou ter vários nichos. E se eu tenho vários nichos, eu vou ter várias espécies. O número de espécies é igual à biodiversidade. Então, vocês foram os lugares com maior biodiversidade que existe em termos de vegetação daquele tipo que a gente chama de uma vegetação de floresta tropical, né, no caso atlântica, e espécies endêmicas que correm o risco de serem extintas por causa da degradação daquele ambiente. Então agora vamos para a segunda pergunta. De que forma o Parque Caminhos do Mar aplica técnicas de reflorestamento para recuperar áreas degradadas e manter o equilíbrio entre conservação e uso humano? Então, assim, hoje a gente tem o que a gente chama de dispersão pelo ar. Né? Então, tanto já teve literalmente biólogo voando de avião monomotor e helicóptero jogando as sementes, com até evolução do que a gente tem hoje, que é por drone. Né? Então, eles perceberam que a dispersão de semente ela tinha que se assemelhar dos pássaros, né? Que correm quanto eles vão e quanto eles defecam. E isso envolvia tanto a trajetória em curva, quanto o modo como aquela semente ela entrava no solo. Existe também o plantio direto, ainda tem gente que simplesmente vai lá e planta a mudinha. Só que um dos grandes pontos que tem sido discutido no parque hoje é o perigo de eles plantarem espécies exóticas, invasoras, mesmo sendo do Brasil. As pessoas pensam, mas se é brasileira, tá bom. Não, tem que ser uma espécie de Mata Atlântica. Eu não posso trazer uma espécie de outro bioma. Isso pode gerar aí uma invasão. Então, tem-se um controle muito mais fino hoje desse processo, além da própria sucessão ecológica natural que acontece no É tipo aquele negócio que você falou, que eu tava comendo uma maçã, daí você falou que eu não podia jogar no meio Perfeito. lá no chão. Porque aquela semente parece inofensiva, mas não ia. Ela ia ser uma semente invasora, porque a macieira não é do nosso bioma. Você teria alguma curiosidade para acrescentar sobre o parque? Bom, eu acho que o fato de ele ser a consequência direta dos principais eventos de preservação ambiental. Assim, hoje a gente tem Rio 92, a gente tem Rio mais 20. Então aquele parque estar daquele jeito depois de ter sido uma cidade tão poluída é a prova de que em poucos anos a biologia ela se tornou algo realmente que mudou o jeito como a natureza e como a própria sociedade enxerga essa natureza. Então eu acho que aquele parque é um representante do que é a biologia moderna. Obrigado. No início da industrialização química, as primeiras atividades estavam voltadas à produção de fertilizantes e o uso de substâncias como cal e óleos vegetais no processamento agrícola. Indústrias surgiam às margens dos rios, próximo aos centros urbanos, aproveitando a facilidade de transporte de matérias-primas e produtos. Mas em meio ao avanço produtivo, um grande problema começava a se formar. Sem as regulamentações ambientais e tecnologias de controle, toneladas de resíduos químicos eram despejadas diretamente no solo e nos cursos d'água. Nascia assim um passivo ambiental cujas consequências ainda ecoam até os dias atuais. A partir das décadas de 1940 e 1950, a paisagem industrial começou a se transformar. Um novo ciclo de crescimento se iniciava, marcado pela industrialização pesada e pela ascensão de indústrias químicas e petroquímicas. Refinarias de petróleo e fábricas de produtos sintéticos surgiam em ritmo acelerado, impulsionando a produção de plásticos, fertilizantes sintéticos e compostos químicos industriais. A cidade de Santos, com sua localização estratégica, consolidou-se como a importante centro de distribuição de derivados de petróleo. Essa nova dinâmica atraiu uma cadeia produtiva diversificada, indústrias farmacêuticas, fábricas de agrotóxicos e cosméticos encontravam ali o ambiente ideal para se instalar. Era o auge do desenvolvimento industrial, mas também o prenúncio de novos desafios ambientais e sociais. Com o crescimento acelerado da indústria química e petroquímica, Santos se consolidou como centro estratégico.
A instalação de refinarias e o uso intensivo de ponto para exportação de produtos químicos transformaram a cidade em um verdadeiro hub industrial. Mas esse processo teve um custo muito alto. A intensa queima de combustíveis fósseis elevou drasticamente a poluição do ar, com a liberação de gases tóxicos como dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio e partículas finas em risco direto à saúde da população. Nos rios e nos corpos d'água da região, o cenário se agravava. O despejo contínuo de materiais pesados, solventes e derivados de petróleos completou a quantidade de água e destruiu ecossistemas inteiros. E no solo, a contaminação se aprofundava. Substâncias químicas descartadas de forma inadequada atingiram aquíferos subterrâneos e tornaram terras agrícolas improdutivas. Era o outro lado do desenvolvimento, invisíveis para muitos, mas devastador para o meio ambiente. Respirar o ar tóxico de Cubatão nos anos 80 era enfrentar um inimigo invisível e implacável. Era um ar carregado de mutagênicos que penetravam no corpo humano, alterando não apenas o presente, mas também seu futuro. A exposição constante a essas substâncias químicas, como benzeno e metais pesados, afetou diretamente o material genético da população que lá habitava. Os efeitos dessa contaminação são irreparáveis, como a morte de peixes, a chuva ácida, e uma das marcas mais dolorosas nesse processo foi o aumento alarmante de malformações fetais, como a anencefalia, uma condição rara que o cérebro e o crânio do bebê não se desenvolvem adequadamente. Essa terrível doença se tornou um reflexo do que acontecia nas entranhas da cidade. Os compostos químicos que paravam no ar e no solo não alteravam somente a formação dessas novas gerações, mas se mostravam agentes cancerígenos. A incidência de cânceres respiratórios, especificamente entre os moradores mais expostos, atingiu números alarmantes. O pulmão humano, frágil e vulnerável, não resistia aos ataques silenciosos da poluição. Os efeitos da poluição em Cubatão não se limitavam aos que viviam naquele período. O contato contínuo com essas substâncias provocou doenças genéticas e hereditárias, criando uma verdadeira herança de sofrimento, que era transmitida de geração em geração. Nas últimas décadas, a indústria química e petroquímica na região de Santos passou por uma transformação silenciosa, mas muito profunda. Tecnologias de processo mais limpas foram introduzidas, como catalisadores mais eficientes e o reaproveitamento de resíduos industriais, como a reciclagem de solventes e a recuperação de materiais valiosos antes deles serem jogados no lixo. O controle de poluentes ganhou força. Estações de tratamento de efluentes começaram a operar com mais eficiência, e filtros industriais passaram a reter gases tóxicos que antes eram lançados diretamente na atmosfera. O descarte de resíduos ganhou novas diretrizes. Lixeiras industriais especializadas e áreas exclusivas para substâncias perigosas passaram a engerar o cotidiano das plantas industriais. Nos últimos 20 anos, o Brasil avançou. Políticas públicas mais rígidas e uma nova consciência ambiental levaram a indústria de Santos a se reinventar, buscando não apenas crescer, mas crescer de uma forma responsável, alinhando os desafios ambientais ao presente e ao futuro. Cubatão, que antes foi uma cidade classificada pela Organização das Nações Unidas como a mais poluída do planeta, tendo como título o Vale da Morte, hoje é um lembrete contundente de que o processo industrial, quando negligenciado aos cuidados e com o meio ambiente e com a saúde humana, pode provocar danos irreversíveis. Mas também é um símbolo de luta pela recuperação e pela conscientização. A cidade, embora marcada por suas cicatrizes, se ergue com a esperança que a tragédia que ali aconteceu jamais irá se repetir novamente. Em meio à exuberância da Mata Atlântica, uma das florestas mais ricas e ameaçadas do planeta, emerge uma pergunta essencial: qual é a verdadeira relação entre os seres humanos e a natureza? Durante séculos, nossa sociedade se guiou por uma visão utilitarista do mundo natural, como se a floresta existisse apenas para servir ao homem. Mas e se essa lógica estivesse errada? A ideia do contrato natural propõe uma nova ética. Assim como firmamos acordos sociais entre nós, também temos obrigações morais com o planeta. A preservação da natureza deixa de ser opção e se torna dever.
Para os guaranis, a natureza não é um recurso, é um ser, um parente, um espírito vivo com quem se compartilha a existência. Segundo o antropólogo Philippe Descola, essa visão rompe com a dicotomia ocidental entre o humano e o não humano. Em muitas culturas indígenas, como a dos guaranis, a visão de mundo é profundamente diferente da nossa. Para eles, a natureza não é um cenário em que os seres humanos desempenham um papel de protagonista. A natureza é viva, integrada e cheia de significado. Não há uma separação entre os humanos e o não humano. Todos são parte de uma rede interconectada, onde cada ser tem sua própria agência. Na floresta, tudo está conectado. Para os guaranis, a mata é sagrada, um espaço que respira, sente e comunica. Um ente vivo que merece respeito, não por ser útil, mas por simplesmente existir. A visão do líder indígena Atilton Krenak é apresentada, destacando a conexão vital entre os seres humanos e a natureza, e a necessidade de redefinir nossas prioridades para viver de forma mais sustentável. É esse o princípio defendido pela ecologia profunda, do filósofo Arne Naes. Cada forma de vida tem seu valor intrínseco, independente do olhar humano. A floresta é valiosa não porque nos serve, mas porque é parte essencial do todo. Ao integrar essas perspectivas filosóficas, indígenas e ecológicas, surge um novo caminho, um pacto entre o ser humano e a terra, um compromisso ético com o futuro. Preservar a Mata Atlântica é mais do que salvar árvores e animais. É redescobrir quem somos. É lembrar que a verdadeira sustentabilidade nasce do respeito profundo à vida, em todas as suas formas. Reconhecer que a natureza tem um valor essencial, um valor que vai muito além do utilitário. E esse entendimento transforma a maneira como nos vemos enquanto parte do mundo natural. Afinal, nossa relação com o ambiente não deve ser uma relação de exploração, mas de respeito e harmonia. Então, gente, agora a gente tá aqui com o professor Everton, eu vou fazer uma perguntinha pra ele. Então, Everton, quais filósofos defendiam, a conexão entre o homem e a natureza? Legal, Cauã. Então, assim, a gente pode pensar em dois filósofos a princípio, né? O Michel Serres, que é um filósofo francês, que ele trabalha com o conceito de contrato natural. Isso é bem legal. Para além de um contrato político, jurídico, social, ele fala da ideia do ser humano estabelecer um contrato com a natureza, para a gente não destruir, né, o nosso próprio meio ambiente e a nossa própria habitação. E existe outro filósofo chamado Hans Jonas, que é um filósofo alemão, que ele trabalha com o princípio de responsabilidade. O que isso quer dizer? A gente cada vez menos estamos nos responsabilizando pela destruição da natureza. Então ele fala, precisamos nos responsabilizar e parar, né, imediatamente de degradar a natureza nesse aspecto. Espero ter facilitado, Paulo. Obrigado. Podemos encontrar várias marcas do período colonial que ficaram preservadas até hoje no parque. Alguns exemplos são as pontes de pedra. Elas foram construídas para ligar trechos da trilha e mostram como era a engenharia da época. Até hoje podemos ver essas estruturas rústicas, cheias de história. Também podemos citar os alojamentos dos tropeiros. Os tropeiros eram aqueles viajantes que transportavam mercadorias com mulas e precisavam de locais para descansar. Alguns desses alojamentos ainda estão de pé. E em algumas áreas é possível encontrar as calçadas coloniais, feitas de pedra. Elas tinham uma ornamentação bem simples, mas são um verdadeiro registro da arquitetura popular do período colonial. Um dos pontos importantes do parque é que ele não ficou apenas no passado, pois também recebe a arte atual. Muitas vezes são feitas exposições ao ar livre, que dialogam com a natureza e com a memória histórica do lugar. Artistas contemporâneos aproveitam o espaço para criar obras que refletem tanto o passado quanto questões de hoje, como a preservação do meio ambiente. Então, ao caminhar pelas trilhas, o visitante pode encontrar tanto um pedaço da história colonial quanto uma intervenção artística moderna. No fim, o Parque Caminhos do Mar acaba sendo muito mais do que um passeio pela natureza ou um local de preservação ambiental. Ele também é um espaço de reflexão, onde a arte, a arquitetura, a história e a natureza se entrelaçam contando histórias. É sobre tradição, inovação, passado e presente. Um lugar onde o passado se faz presente e o futuro se constrói com as lições de um tempo que jamais será esquecido. O Parque Caminhos do Mar se revela como um convite ao movimento. Trilhas que atravessam a Mata Atlântica e descem em direção ao litoral. Trekking.
caminhadas de trekking que conectam os visitantes à floresta. A Trilha do Mar, com cerca de 7 km, leva até Santos. As trilhas são diversas. Trechos fáceis para iniciantes e trechos técnicos para quem busca desafios. O parque é igualmente um destino para ciclistas. Estrada, terra, subidas que testam a resistência. Temos também o cicloturismo, que são encontros de grupos que cruzam história, natureza e cultura em 2 rodas. Temos também o arborismo, onde a floresta vira circuito. Temos pontes, tirolesas e passarelas suspensas entre as copas das árvores. No Parque Caminhos do Mar, a aventura respeita o ambiente. Temos estruturas integradas a árvores, e equipamentos seguros e guias capacitados. E claro, também temos vistas panorâmicas que recompensam todo o esforço. No caminho, podemos ver a cidade de Santos, o Porto e a Baía de São Vicente, que se abrem sobre os mirantes. Uma vista incrível que recompensa e faz valer todo o esforço da caminhada. O parque também possui acessibilidade. Temos caminhos adaptados e opções pensadas para que mais gente viva essa experiência. O parque também conta com estruturas de apoio. Temos centros de informações, pontos de descanso e segurança para atividades de aventura. Junto com tudo isso, o parque oferece uma ótima oportunidade, onde o turismo esportivo ambiental caminha junto com a conservação. Visitantes se tornam aliados da preservação. Oi, gente, eu sou a aluna Carolina e a gente está aqui com o professor Danilo de Educação Física e agora a gente vai fazer uma pergunta para ele. Professor, qual que é a importância do relevo no ambiente do parque para práticas esportivas? É de suma importância. O relevo lá daquele parque ele é diferenciado, né? Porque ele é bem íngreme e exige um esforço físico diferente, grupamentos musculares diferentes. Então até pessoas que são bem condicionadas fisicamente acabam sentindo, porque é um esforço diferente. E o clima também, ele é bem propício, né? Porque é bastante arborizado, o ar puro, as árvores, a sombra. Então é um ambiente bem propício. E também o relevo é diferenciado para a prática de atividades físicas, muito benéficos e deve ser bem aproveitado a natureza. Muito obrigada. De nada! O Parque Caminhos do Mar oferece contemplação, desafios e muito aprendizado. Um lugar onde a aventura e a responsabilidade ambiental se encontram. O Parque Caminhos do Mar oferece contemplação, desafios e muito aprendizado. Um lugar onde a aventura e a responsabilidade ambiental se encontram.